Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E eu me chamo Samuel e no decorrer desta palestra iremos abordar assuntos relacionados ao casamento e à família. Também falaremos sobre fornicação. Gostaria que você prestasse muita atenção a este assunto, pois tudo o que vou transmitir aqui para você tem base na palavra de Deus. Muito embora iremos considerar a palavra de Deus e a base para tudo o que vou falar a partir dos próximos vídeos. Algumas pessoas têm conceitos muito distorcidos sobre sexo e não é para menos, visto que foram influenciadas pelos amigos, pelo trabalho ou no trabalho, pela família ou pelo sistema como um todo. E outras têm seus próprios conceitos mesmo. O conceito que vou apresentar aqui para você é o conceito da palavra de Deus e do originador do casamento, Deus. E o assunto que vamos abordar é o que é fornicação. A grande maioria das pessoas realmente tem dificuldades para entender o significado desse termo, fornicação. Isso ocorre porque para entender isso, você precisa procurar minuciosamente textos bíblicos relacionados e estudá-los cuidadosamente. Textos estes que exigem um pouco mais de atenção. Além disso, é importante compreender os princípios de moral e enxergar como esses princípios se encaixam na lei do Cristo, lei essa que só produz justiça, paz e liberdade. Mas o que é fornicação? Fornicação é um termo genérico relativo à imoralidade sexual e envolve todo ato sexual entre duas ou mais pessoas, cujo ato traga vergonha, humilhação, risco à saúde, risco de morte e que fuja do controle de um ou ambos os cônjuges. É esse o significado que a palavra de Deus dá a essa palavra. Mas como chegamos nesse entendimento? Por observarmos minuciosamente alguns versículos da palavra de Deus. Então você pode deduzir disso que o sexo anal é fornicação devido a causar traumas físicos e levar quem o pratica à falta de controle, além de ser uma aberração, é claro. Se alguém defende essa prática e quiser evidências de que, baseado nesse parâmetro da palavra de Deus, o sexo anal é fornicação, vou deixar aqui fixado no topo um vídeo onde uma médica explica sobre as terríveis consequências desse ato imundo. Já o sexo oral pode ser considerado fornicação ou não. Aí vai depender do casal analisar esses 5 critérios que eu citei acima, ou seja, se o ato sexual entre duas pessoas, homem e mulher, traz vergonha, humilhação, risco à saúde, risco de morte ou bata diretamente de frente contra a possibilidade do cristão exercer autodomínio. Já a copulação anal é na realidade uma forma e uma expressão manipulada do ato sexual natural. O correto seria chamar esta prática de estupro passivo e com mútuo consentimento do parceiro, devido aos grandes danos que essa prática causa à saúde e ao psicológico das pessoas que praticam esse ato. A fim de que você possa chegar num denominador quanto a se uma prática é ou não fornicação, pergunte-se: primeiro, tal prática me deixa sem autodomínio? Segundo, esta prática me deixa envergonhado ou humilhado? Terceiro, o risco de causar dano à minha saúde é consideravelmente grande? E quarto, causa risco de morte? E quinto, consigo ter absoluto controle sobre os meus desejos? Se alguém respondeu sim às primeiras 4 perguntas ou não à 5ª pergunta, este alguém está em fornicação. Para ser mais claro, vamos supor que uma pessoa goste muito de sexo oral e faz de tudo para conseguir isso, e o cônjuge desta pessoa não quer mais fazer isso. Então esta pessoa começa a criar o hábito de ver pornografia para tentar se satisfazer. Isso significa que essa pessoa perdeu o controle sobre o seu próprio corpo, infelizmente. Dependendo do quanto uma pessoa não se esforce ou não se esforça para mudar, pois só Deus pode julgar, Deus pode considerá-lo como um fornicador, devido a esta pessoa se entregar ao vício e não querer mover nenhuma palha para solucionar o problema. Portanto, o segredo é lutar e entender o porquê que vale a pena lutar, a fim de nunca desistir de lutar. Outra situação:
Vamos supor que um casal consinta em fazer sexo oral e essa prática não responda sim às 4 primeiras perguntas acima e não responda não à 5ª pergunta. Esse casal não está em fornicação. Vamos a outro caso. Vamos supor que um dos cônjuges responda não à 5ª pergunta. Nesse caso, o cônjuge que não estaria em fornicação, devido a ter controle sobre o ato, deve agir com sabedoria e ter bastante diálogo com o seu parceiro a fim de não fazer seu cônjuge mais fraco tropeçar. Talvez decida ceder por um tempo a fim de que não ocorra algo pior no seu relacionamento, ou talvez tentem enfrentar o problema atingindo a causa do problema. Ambos devem dialogar e orar para solucionar o problema e não causar um problema maior, um terceiro problema. Os dois devem orar juntos e carregar o fardo um do outro e ajudar um ao outro a desenvolver a autossuficiência no leito conjugal. Isso leva tempo e talvez um deles nunca consiga ser autossuficiente sexualmente falando. Mas não devem deixar de tentar e de pedir ajuda a Deus em oração. Suponhamos que aconteça um caso raro e um dos dois fique inválido sexualmente. Já que um dos cônjuges não desenvolveu a autossuficiência, provavelmente trairá o cônjuge inocente. É esse um dos motivos para os cônjuges aprenderem a lidarem com seus desejos. Isso também pode se tornar um treinamento para a vida inteira. O que eu quero dizer é que mesmo um casal que esteja casado, do ponto de vista do originador do casamento, deve tentar se controlar. Como cristão, precisamos assumir o controle sobre nossos corpos se queremos ter os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. É a mente que deve dominar sobre o corpo e não o contrário. É fácil? Todos sabemos que não. O controle que eu me refiro é acerca de não buscar aquele prazer a qualquer custo, ou seja, passando por cima de tudo ou buscando alternativas ilícitas para se satisfazer. Não quer dizer que alguém perderá seus desejos, mas é preciso controlá-los a fim de agradar a Deus e nos tornarmos homens e cristãos de verdade. Acho que não preciso colocar aqui bestialidade, necrofilia ou outros atos descontrolados e descabidos que as pessoas têm. Também creio que não preciso colocar aqui que o homem ou mulher que transa com um boneco estaria no mesmo patamar de um fornicador, pois estaria praticando impureza ou até ganância, que é o mesmo que conduta desenfreada e idolatria. Resumindo, agora que sabemos o que realmente significa fornicação, concluímos que não são somente pessoas que mantêm relações sexuais sem compromisso que estão em fornicação. Os casais que estão casados do ponto de vista de Deus, ou no cartório do ponto de vista dos homens, e que fazem sexo apenas entre si, podem também estar em fornicação, caso deixem de ser vigilantes no seu leito conjugal, pois, conforme esclarecido, a fornicação é algo que não depende necessariamente de uma terceira pessoa para acontecer, embora isso também seja chamado adultério. Bem, agora que sabemos o que é fornicação, talvez queiram saber o que é casamento, ou quando começa o casamento, mas esse é um assunto que vamos deixar para os próximos vídeos. Nos vídeos seguintes trarei as referências da Palavra de Deus, junto com toda a base para o que foi explicado aqui hoje. Procure acompanhar um vídeo após o outro para que você não tenha nenhuma dúvida. Nossa próxima palestra bíblica é sequência desta. Muito bem, finalizamos mais um vídeo, meus amados, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Um abraço e até mais.